Olá, eu sou Vanessa Cunha, mulher branca, cis, cabelos longos, liso e loiro. Eu visto uma camisa listrada nas cores verde, azul, roxo. Sou carioca, mãe da Valentina e do Guilherme, gestora de RH e faço parte do Comitê da Diversidade e Inclusão da Petronect, o Diversinect. E eu vou falar sobre letramento. Então, o que é o letramento? É mais que alfabetizar, é estar preparado para todo o aparato que agregamos durante a nossa formação, é entender os significados, os sentidos, os contextos do uso das palavras. E quanto mais eu sou letrado, mais eu consigo construir o meu pensamento crítico. E é aqui que está a grande chave. O letramento é o que a Diversinet pratica toda semana, quando nos apresenta temas voltados para a diversidade e inclusão, que nos fazem refletir, aprimorando cada vez mais a nossa capacidade de percepção da realidade ao nosso entorno. E esse entorno ainda tem uma grande caminhada. Precisamos falar de equidade de gênero, de equidade racial, diversidade etária, respeito aos direitos LGBTQIAP+, inclusão e desenvolvimento de pessoas com deficiências e muitos outros. E vejam de quanta diversidade eu falei aqui. É muito comum nós falarmos somos todos iguais. Podemos avaliar sob dois olhares: o olhar da lei, e esse sim, podemos ser todos iguais. Mas quando pensamos no aspecto físico, somos todos diferentes. E isso não é um problema. Mas queremos mais. Queremos que todos tenhamos igualdade de direito e mesmas oportunidades. Entretanto, sendo vistos a partir das nossas especificidades. Diversidade é ser chamado para fazer parte de algo, inclusão é se sentir confortável nesse espaço. E o que é isso na prática? Quando eu digo que eu não cometo LGBTfobia, e eu falo que eu até tenho um amigo gay, isso pode ser diversidade, mas é inclusão? Quando você decide fazer uma festa de aniversário, faz a lista de amigos e você convida esse amigo gay, mas pede que ele não leve o namorado dele ou que não seja ele mesmo. E isso não é inclusão. A inclusão é a pessoa ser quem ela é, se sentir confortável, um ambiente com segurança psicológica, construindo a sua própria história. E para essa mudança, né, o letramento dentro da diversidade e inclusão é extremamente necessário. O conceito de letramento tem 5 fundamentos principais. O primeiro deles é reconhecer o nosso lugar de fala, o nosso lugar social. E aí não é sobre quem pode falar, mas sim do lugar social do qual a gente parte. E isto não me impede de ter uma opinião sobre os negros, mas eu nunca estarei no lugar de um negro. O segundo é a opressão como um problema atual e não como um problema do passado. A forma como lidamos e estamos falando hoje dos negros e, por exemplo, a igualdade de remuneração, mulheres em relação ao assédio, indígenas como se eles não existissem, a gente pode estar falando de como se isso estivesse no passado e não está. Ainda não temos igualdade salarial entre negros e brancos, ainda não temos as mulheres sendo respeitadas e muitas vezes elas sofrem sim assédio, e os índios não morreram todos, eles existem. Então a gente está falando disso, de um problema atual. O terceiro é a questão de que as identidades são aprendidas. E aí eu estou falando de como desde pequenos nós nos percebemos, né? Se eu não tenho nenhuma princesa negra, preta nos filmes, eu aprendo que não há espaço para me tornar uma princesa, né? Uma criança preta, ela aprende que não tem essa possibilidade. E aí, para trabalhar nesses aspectos, nós temos que mudar o nosso viés inconsciente. E que aqui é tão importante dizer o que é esse viés, né? É uma suposição, uma crença, uma atitude adquirida que está no nosso subconsciente e que precisa ser mudada. O quarto fundamento é termos atenção ao vocabulário. A fala pode ser muito ofensiva. Quando eu digo, por exemplo, que as pessoas deficientes, ao invés de pessoas com deficiência, eu reduzo o indivíduo à sua deficiência. Já quando eu digo pessoa com deficiência, eu ressalto o indivíduo à frente da sua deficiência. Portanto, vamos ficar atentos à nossa fala. E, por último, o fundamento que demonstra o letramento na prática, que é quando eu alcanço o nível de interpretar códigos discriminatórios, né? A nossa capacidade de identificar em falas, textos, imagens, códigos discriminatórios. Por exemplo, quando uma mulher
trilha todo um caminho complexo para conseguir um visto. Ela mandou e-mail, ela fez agendamentos, ela organizou a documentação, mas no momento final, quando é o dia da entrevista, o companheiro dela diz: não fala nada, deixa que eu conduzo. Pode parecer zeloso da parte dele, mas o código aqui foi o de inferioridade feminina, de inviabilização. Não fala nada, deixa que eu conduzo. Ele está dizendo: você é mulher e não é capaz de realizar a missão final de falar com o cônsul. Então, a partir de agora, quando vocês ouvirem sobre letramento, saibam que estamos falando de desconstrução de percepções para novos olhares, de construção de pensamento crítico, que é fundamental no tema da diversidade e inclusão, que isso trata da necessidade do ser humano de pertencer, que tem extrema importância. Todos nós queremos ser aceitos, né? E para vocês terem uma ideia da relevância desse tema, a exclusão social ativa as mesmas áreas do cérebro envolvidas na dor física. Então, depois de tudo que eu falei aqui, qual é o caminho? É termos espaços inclusivos, onde todas as nossas diferenças estejam presentes, mas que elas possam se encaixar. Então, pessoal, muito obrigada e até a próxima.